Fala rapaziada, beleza com vocês? Como é que vocês estão? Pessoal, eu vou estar trazendo aqui 3 vídeos, né, em sequência, tá? Um em cada dia, tá bom? De decks mais baratos, né? 3 decks baratos aí que eu recomendo para iniciante, tá? Para estar fazendo modo solo e jogar ali até umas ranqueadas, tá? Vai ajudar bastante também. Esse deck eles é muito barato, tá? Tirando a exceção de um deck ali que, pra quem é iniciante bastante, assim, né, começou agora, eu tô recomendando ele porque ele é uma carta forte, você vai poder usar na ranqueada também, tá? Mas é um pouquinho caro, só um pouquinho, tá? Mas dá pra fazer pra quem é iniciante. Pra quem começou assim já há um tempinho também dá pra fazer, tá? Vamos lá. Aqui é o deck de Yosenju, né? Vamos resumir esse deck, né? Quando você desce um monstro no campo, né, ele vai poder voltar pra sua mão de volta, tá? E assim você vai ativando os efeitos, tá bom? Então vamos lá. Essa carta aqui, Yosenju Kodan, você coloca 3 marcadores em qualquer carta do campo, né? No caso aqui, você vai colocar aqui no campo, tá bom? Vamos lá. Nós temos 3 hash aqui para negar os efeitos dos caras, ok? Das cartas, né, na verdade. Vamos lá. Yosenju Kama, né? Quando esse card, né, ele entra no campo, né? Você pode invocar um monstro da sua mão pro campo também, tá? Não, na verdade, calma. Vamos explicar assim primeiro pra vocês entenderem melhor, tá? Esse coloca 3 marcadores, tá? Você vai colocar os 3 marcadores aqui no campo. Quando você colocar marcadores nesse campo, né? Você pode escolher esses efeitos. Os monstros que você controla, com um marcador só, ganha 300 de ataque, né? Yosenju, ok? Com 3 marcadores, você compra uma carta Yosenju do seu deck, ok? Explicamos as duas. Agora vamos para essa, tá? Quando você tem um monstro no seu campo, você desce essa carta por invocação especial, né? Desceu lá no campo, aí você ativa o efeito dela, ela vai devolver um monstro do seu oponente para a mão dele, tá bom? Essa carta, você desce ela no campo, você ativa o efeito e desce outro monstro Yosenju da sua mão pro campo. E quando você bater diretamente no seu oponente com essa carta, você dá metade do dano, tá? Você ia dar com esse carta, entendeu? Você dá metade do dano, tá bom? Essa carta aqui, Yosenju Kama, né? Quando você desce ela no campo, né? Você desce outro monstro da sua mão pro campo. E quando esse monstro que você desceu der dano no seu oponente, né? Em batalha ou direto, você compra uma carta Yosenju do seu campo ou do seu deck para sua mão, tá? Aqui nós temos o de Pendulo, né? Essa carta aqui, quando você está em Pendulo, você pode fazer com seus monstros, né? Eles não podem ser destruídos, tá? Por efeito de carta, tá? Quando ele está em Pendulo, tá bom? Seus monstros de Yosenju não podem morrer, ser destruídos por efeito de carta, tá? E também tem outro efeito interessante, né? Quando você coloca ele em posição de monstro, né? Posição de defesa, seus monstros também não sofrem efeito de carta, né? Então é o mesmo efeito do pêndulo, só muda que ele vira monstro, né? E se você enjuder, tá? Você faz seu outro monstro de pêndulo virar um monstro de nível 11, né? E quando ele tá em monstro normal no campo, os seus monstros Yosenju não pode ser destruído por dano, né? Não pode ser destruído por ataque, tá? Beleza? A não ser esse, tá? Você tem que destruir esse primeiro para depois bater nos seus monstros Yosenju, tá? Vamos lá? E nós temos o Yosenju Tsushiki, né? Vamos resumir ele, né? É bem de boa, tá? Se o monstro oponente for atacar você e você tiver essa carta na sua mão ou no campo, né? Você joga lá pro cemitério, o seu monstro Yosenju ganha 1000 de ataque, né? E quando seu monstro for atacar o monstro do oponente, você descarta ela pro cemitério e o seu monstro ganha 1000 de ataque, tá bom? Essa carta aqui, né? Quando você desce ela no campo, tá? Descer ela no campo, ela pode puxar um monstro Yosenju do seu deck ou do cemitério para sua mão, tá? E você pode ativar o segundo efeito e puxar um monstro, uma magia ou armadilha,
Yosenju do seu deck para sua mão. Tá? Aqui nós temos Yosenju Isna, né? Você pode descartar esse card, seu oponente não pode ativar cartas de efeito, né? Quando um ou mais monstros Yosenju for invocado por invocação normal, né? Por exemplo, o cara for dar ali uma impermanência no seu monstro, alguma coisa assim, né? Você pode descer seu monstro normal, de boa, não vai sofrer efeito das cartas, tá? Você pode descer eles no campo de boa, tá? E você também pode ativar outro efeito dele, né? Quando você tiver um ou mais cartas Yosenju no seu campo, né? Você ativa o segundo efeito dele e você compra uma carta Yosenju do seu deck, tá? Na verdade você compra uma carta. Vai ser o Yosenju, porque o deck é todo de Yosenju, né? Então, beleza? Esse Yosenju aqui, né? Vamos lá. Quando você desce ele no campo, vou explicar aí, tem dois efeitos, tá? Você desce ele no campo, tá? Normal. Você só pode destruir monstros que não seja monstro de vento, tá? Monstro que for de vento, você não destrói, tá? Você não pode destruir. Monstro que não é de vento, você destrói, tá? E quando você desce ele por invocação de Pendulo, quando ele entra no campo, você pode destruir o monstro do seu oponente, tá? Você destrói o monstro do seu oponente e manda pro cemitério, ok? Eu sei Ju Magate, né? Ele é todo quebrado aqui, esqueleto. Você pode invocar ele por invocação especial, né, no seu deck. E quando você invoca ele por invocação especial do seu deck para o campo, você pode invocar outro monstro, né, do seu cemitério ou do deck para o campo, tá bom? E esse Yosenju Ojam, né, Oyam, basicamente é o seguinte. Quando o monstro do oponente for atacar você direto, você desce ele no campo e você ganha o dano daquele monstro que ele ia te atacar direto. Ok? Vamos lá para aqui os pêndulos. Esse pêndulo aqui, ele quando tá em pêndulo, né? Você ativa o efeito dele, todos os monstros seu no campo e o Senju ganha 300 de ataque, tá? Durante a fase final, ok? E quando ele tá em monstro no campo, né? Você desceu ele no campo, você pode devolver 2 monstros do campo do seu oponente para a mão dele, ok? Essa carta aqui, você transforma um monstro de pendulo, tá? Se você tiver 2 monstros pendulo contando com esse, o outro monstro de pendulo vira um monstro de nível 11, né? E quando você desce ele no campo por invocação de monstro normal, ou é de pendulo ou normal, né? Você escolhe um monstro que seu oponente controla e você bane ele, tá? Você pode devolver ele para a mão ou você pode banir o monstro do seu oponente, tá bom? Aqui nós temos o Senju, né? Que é para puxar uns monstros. Você pode puxar aí os monstros de pendulo, né? Ou então o monstro de nível 5, né? De Senju do seu deck para sua mão, ok? Aqui nós temos aqui o fragmento com 3 ou 2 fragmentos ou mais. Você pode comprar carta, né? Você sempre vai comprar 2 cartas, tá? Quando tiver 2 marcadores. Aqui nós temos o campo, né? Com 3 marcadores você compra uma carta. Ou então faz o seu monstro ganhar 300 de ataque, né? Que vai combar aqui com essa daqui, ok? E aqui nós temos aqui furacão, né? Se você paga 800 de PV, né? Uma vez por turno, né? Se um monstro se com a face para cima que você controla voltar para a mão, né? Você volta para a mão o monstro, né? Você pode escolher um card que seu oponente controla e devolve para a mão também, tá? Você ativa ela, o monstro você injustiu voltar para a mão. Você ativa ela junto, né? Por corrente. E você devolve o monstro do oponente também para a mão dele. Ok? Aqui nós temos comporta, né? O cara entra aí, invoca um monstro no campo, né? Você pode dar comporta e botar o monstro em posição de defesa e não pode mudar a posição de defesa do cara para ataque, tá? Nós temos aqui a espada, né? Você revela 2 monstros da sua mão. Não pode ter monstro no campo, tá? Você revela 2 monstros da sua mão, Yosenju, e você devolve para a mão do cara todos os monstros que ele tiver no campo, tá bom? Essa área aqui de vento, né? Quando você ativa esse card apenas se você controlar um monstro Yosenju de nível 6 ou mais, né?
No caso que vai ser os pêndulos, tá? Enquanto você tiver um card e o Senju na sua zona de pêndulo, seu monstro seria devolvido para a mão por efeito de card. Em vez disso, você pode banir ele, né? Você pode jogar ele pro cemitério, ok? Os pêndulos, esse daqui, né? Esse pêndulo e esse, você vai ativar o efeito dele para negar, ou negar não. Jogar os monstros do cara pro campo ou pra mão. Aí você ativa o efeito dessa por corrente, né? E você vai poder banir os monstros que seu oponente controla lá, né? E aqui nós temos dois do Extra Dex, né? Daqui é pra forçar os caras, tá? A perder vida ou destruir o monstro, né? Eles escolhem. Coloquei 3 porque é normal, tá? É rara, na verdade, a carta. Também é de boa conseguir, tá? Você tira uma matéria dele e você faz o cara escolher se ele quer destruir o monstro dele ou ele quer pagar 1000 de PV, tá? E é isso, rapaziada. Espero que vocês tenham gostado aí do deck Yosenju, tá? É um deck bem legal mesmo de jogar, tá? Para iniciante é muito bom, tá? Que é umas cartas muito... É muito barato mesmo esse deck, tá? Que é muita carta normal e rara, tá bom? Até essas pendulas aqui, ó, é rara, ok? É isso, rapaziada. Tamo junto. Fui.